preparado. A única coisa que nos resta é nos abraçarmos fraternalmente, sabendo que nós estamos ligados com outra fraternidade sobre nós. Os nossos amigos que nos acompanham, todos aqueles que querem fazer de nós um instrumento nas mãos de Jesus. E neste abraço fraterno, em que estamos nesta peregrinação em busca de conhecimento, mas também de fortalecimento da fé. Jesus está à nossa frente, nos guiando, fazendo com que nós nos transportemos e façamos essa ligação do plano material com o espiritual. E os nossos anjos guardiões estão aqui interpretando o desejo e a vontade de cada um, para que cada um possa se aproximar o mais rápido possível do celestial amigo Jesus. E Ele nos abençoa, juntamente com sua mãe, que coloca as mãos também na nossa cabeça e nos envolve com seu manto azul, um manto de paz. Como já nos foi intitulado, nesta peregrinação, passaremos a ser os mensageiros da paz. E Maria Santíssima está à nossa frente, estendendo seu manto e nos guiando por essa estrada abençoada da nossa transformação. E assim, agradecendo a Jesus, agradecendo os amigos espirituais que estão aqui conosco, nós vamos pedindo permissão para dar por iniciado o nosso Evangelho. Graças a Deus. Meus irmãos, amigos presentes, nós hoje iniciamos o nosso estudo na antiga Ásia Menor, Anatólia, atual Turquia. Essa ponte entre o Oriente e o Ocidente, dividida pelo Mar Mediterrâneo ao sul, Mar Negro ao norte, terminando na Síria, fronteira com a Síria. O nosso trabalho tem um objetivo maior e precípuo, que é resgatar a essência da história, da mensagem de Jesus. Daí porque nós fazemos parte da história do cristianismo primitivo, conhecido também como era apostólica, e como Emmanuel chama na obra Paulo Estevo de comunidades do caminho. Por que temos esse objetivo? O Espiritismo é conhecido como o Evangelho redivivo de Jesus. Kardec teve essa preocupação de trabalhar com o ensino moral, e segundo ele, é onde todas as crenças podem se encontrar. Nós estamos na antiga Bizâncio, depois Constantinopla e atual Istambul. Aqui a mais ou menos 120 quilômetros
se encontra a cidade de Snik, que foi a antiga Niceia. E este país, só nesta cidade, aconteceram 2 concílios. O primeiro foi aqui em Niceia, o primeiro concílio ecumênico, convocado por Constantino, naquela época. E nós poderíamos dividir o cristianismo em antes e depois de Constantino. Porque o cristianismo considerado primitivo, apostólico, autêntico, o cristianismo dos mártires, foi até o final do século III, começo do século IV. Aqui, em Constantinopla, aconteceram 2 concílios. O segundo foi no ano de 533, coincidentemente, quando a corrente gnóstica da Igreja retirou a reencarnação dos seus cânones ou dos seus conhecimentos. Aqui nessa cidade foi encontrada na biblioteca o primeiro livro canônico do Novo Testamento, que nunca entrou no cânon do Novo Testamento, que se chama A Didaquê, que é uma obra citada no Atos dos Apóstolos. Lucas fala que os cristãos primitivos, primeiros, eram assíduos à comunhão, à repartida ou à repartição do pão e aos ensinos dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos é exatamente o que os gregos chamaram de Didaquê, que foi uma obra que tem 16 capítulos, é uma obra que foi esquecida, mas foi o primeiro roteiro, fala de batismo, fala da conduta daqueles que devem seguir Jesus, como é que se deve conhecer um bom profeta, um bom pregador, um bom seguidor. Diz a obra que observai o que ele diz, observai o que ele faz, observai o seu comportamento. Se ele pedir dinheiro, não é profeta. É uma das recomendações que tem na Didaquê. Essa obra nós traduzimos, eu e o professor Fabrício, lá na universidade, e publicamos, que não existia assim da forma como a gente apresentou essa tradução e esse comentário. E os concílios que sucederam o ano de 325 acabaram junto com a política romana, infelizmente, destruindo a mensagem de Jesus. O cristianismo que nós temos hoje, comparado com aquele que foi vivido pelo cristianismo nascente, é outro cristianismo. Pensava-se que Paulo vindo a Roma ia se cristianizar. Mas o que realmente aconteceu é que o cristianismo se romanizou. Em vez de Roma se cristianizar, fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir daí muita coisa, traduções, interpolações, textos destruídos, textos perdidos, textos interpolados, e nós perdemos, em essência, aquilo que foi o cristianismo nascente. A obra mais autêntica sobre isso é o livro de Atos e a obra Paulo e Estevão. É uma obra que realmente resgata o que representou aquele período da primeira era, do primeiro século do cristianismo. E didaticamente, nós poderíamos dizer que Paulo e João nunca fundaram igrejas, prédios na Ásia Menor. Eles começaram, segundo Lucas, a primeira comunidade começou em Jerusalém.
dirigida por Tiago o Justo, ou seja, Tiago, irmão de Jesus, que dirigiu essa comunidade por aproximadamente 30 anos, até ser morto no ano 62, em Jerusalém. Apedrejaram e ele não resistiu, ele sobreviveu, mas acabaram concluindo seus intentos a tacos, pedaços, toros de madeira. Foi assim que ele foi morto, no ano 62. A comunidade de Jerusalém foi praticamente fundada por Jesus a partir do Pentecostes, que a partir dali eles começaram a se reunir. Não tem um local específico, a gente sabe que o encontro, onde eles, segundo Lucas fala, eles se encontravam no cenáculo, que a gente conhece esse local, mas o local onde a comunidade distribuía o pão, os alimentos, não temos notícia. Mas nós precisamos de, resumidamente, falar em 3 comunidades distintas, não igreja. Quando eu falo em comunidade, eu falo daquelas 3 básicas situações em que foram fundadas por os discípulos, que nós podíamos até chamar de comunidade discipular em Jerusalém, que era Pedro, Tiago, João, os discípulos como um todo, menos Judas, que formaram ali o primeiro núcleo. E depois, com as perseguições, com a morte de Estevão, elas foram indo mais ao norte, para Samaria, e depois então vieram aqui, por incrível que pareça, para a Ásia Menor, Anatólia, onde encontraram, né, as comunidades fundadas por Paulo nas suas 3 viagens, não igrejas, e as comunidades fundadas por João. Então nós temos 3 comunidades distintas, a de Jerusalém, a de Paulo e a de João. Aí você pode dizer, hoje não existem as igrejas onde a gente visita? Sim. Depois do século III, quando Constantino, através daquele edito, por um interesse muito político, permitiu que os cristãos tivessem liberdade de seu culto, que na verdade sabe-se hoje pela racionalidade, pela questão, que Constantino descobriu que todo mundo em Roma já era cristão, até a mãe dele. Então ele, por uma questão política, disse: ou eu vou abraçar esse grupo, ou então eu vou ficar sozinho na história. E ele foi muito inteligente. Só que a partir daí não vamos falar disso, porque a gente sabe, como eu já falei, que houve muita, através dos concílios, dos encontros, das arrumações, das encíclicas, de tudo aquilo, né? Porque houve um concílio, já começou o primeiro, que foi no ano de 49, em Jerusalém, quando Paulo praticamente terminou a sua primeira viagem, que foi para decidir questões entre as comunidades, porque Paulo já vinha com dificuldades aqui na Ásia Menor, e levou para eles a ideia de levar Jesus para os pagãos. Já depois da sua conversão, que a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Mas eu gostaria que a gente trabalhasse nesse período que estamos na Ásia Menor, que é exatamente a nossa preocupação com isso, foi que nós, nos últimos 4, 5 anos, fizemos essa obra. E aqui vocês têm toda essa história, com explicações, com local, inclusive com ilustrações fotográficas, que a gente teve essa preocupação, não só para a doutrina, não só para aqueles que estudam conosco fora do Brasil, nessas condições especiais, que é a que nós encontramos aqui, mas também para a academia, porque esse livro está sendo já adotado no nosso curso Ciência das Religiões, lá na universidade, e para o Brasil todo e para onde ele chegar, porque nós falamos em canal espiritual, em mediunidade, abertamente, porque inclusive explicamos o porquê disso para a academia, porque graças a Deus a gente está conseguindo levar esse conceito para a academia, que na academia a gente leva tudo, uns discordam, outros concordam, mas a ciência, eu diria o espiritismo ciência, esse com certeza
prevalecerá primeiro, que é o caminho para vir depois o cristianismo, o espiritismo, filosofia e evangelho com a moral de Jesus. Então, em princípio, resumidamente, será esse o nosso estudo a partir de hoje. Lógico que a gente pode alternar com o evangelho, que é sempre, mas isso é evangelho e é evangelho autêntico. Teremos a oportunidade de tirar dúvidas, vocês podem pegar o livro de vocês. Nós vamos para Antioquia, e eu achei muito bom, porque nós vamos começar exatamente do princípio. Teve uma grande... Não combinei nada com o Márcio, nem com o Wanda, nem com o chefe. Não combinamos nada, mas eu acho que a espiritualidade vai nos dar esse privilégio de, didaticamente e geograficamente, a gente começar do zero. Porque de Jerusalém, todas as comunidades emigraram para Antioquia. Para onde nós vamos? E foi lá, que Márcia está preocupada, e eu também, que lá na gruta, uma gruta pagã, que Pedro se reunia. Por um ano eles se reuniram ali, e foi ali que pela primeira vez eles receberam o nome de cristãos, por uma sugestão de Lucas. Então nós vamos começar exatamente da Antioquia. Depois vamos conhecer Tarso, onde ficará, saberemos por que a cidadania romana de Saulo, de Paulo, né? Ele nasceu em Tarso. Era cidadão romano e era cidadão judeu. E por que cidadão romano se não nasceu em Roma? Então são questões que a gente vai discutir durante o nosso trabalho, e o livro, com certeza, esse trabalho vai ajudar ao roteiro. E a gente teve também, coincidentemente, a felicidade de ir a Patmos para ver onde realmente, depois que esse cristianismo está precisando de um alento, depois dele todo estabilizado e fundado, João é convocado para trazer a obra consoladora do Apocalipse. Então teremos toda uma oportunidade de trabalhar, começando em Antioquia e voltando para cá. Então vamos fazer completaremos aquilo que não está no nosso roteiro. Por exemplo, o cristianismo de gruta realmente começou na Turquia, mas passou por Roma, com as catacumbas, e depois volta para a Turquia com as cidades subterrâneas da Capadócia. Vamos conhecer por que Basílio de Cesareia, lá em Goreme, onde a gente passa, instituiu a oração em comunidade, a importância desse homem para o cristianismo primitivo. Tecla, que é uma figura que pouco se fala, né? Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, quer dizer, muita gente que lutaram e deram a própria vida por Jesus. Esse não significa que precisamos morrer, mas foram testemunhos vivos de que quem abraça a causa de Jesus não teme absolutamente nada. Ninguém desistiu. Todos foram espontaneamente envolvidos pela energia do Pentecostes e trabalharam e se deram por Jesus durante todo esse tempo, sem nenhuma preocupação com as suas próprias existências, com as suas próprias vidas. Né? Começando pelo grande, eu diria, o grande divisor, o grande introdutor desse processo, que foi Gesiel, que é o Estevão, o grande mártir, que deu a sua vida nas muralhas, na Porta dos Leões, lá em Jerusalém, e com esse gesto ele não só separou um cristianismo, nós podíamos dizer assim, judeu-cristão, e ali com a morte de Estevão, Saulo é convocado indiretamente, sem saber, e foi a partir daí que o cristianismo deixou de ser judaico e passou a começar a iniciar a sua corrente puramente cristã. Embora que Tiago defendesse um cristianismo judaico-cristão. Dizia ele, seguir Jesus, porém sem esquecer Moisés. Que era a questão da manter o princípio judaico e continuar agora com a nova mensagem
de Jesus. E isso nós sabemos hoje, como espíritas, que nós espíritas temos 3 revelações. Né? O judeu só tem a primeira, que eles chamam de Brit Rishon, no Primeira Aliança. Os cristãos, de modo geral, têm a primeira e a segunda, mas nós temos a primeira, a segunda e a terceira, como coloca o espírito israelita no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então não existe o que acabou com Moisés, de forma nenhuma. Segundo Emmanuel, cada revelação veio a seu tempo, compatível com a necessidade de cada povo que vivia naquela época. E nós, eu tenho a impressão que nós passamos pelas 3. Por isso que estamos aqui. Aqueles que evoluíram já foram embora, né? Nós já estamos na terceira, e o Dr. Bezerra, por misericórdia, nos chama de trabalhadores da última hora, por bondade, mas eu acho que nós somos aqueles que não temos mais chance de argumentar absolutamente nada. Nós somos aqueles que estamos agora na vez, como ele diz. Não há diferença de Paulo, de Barnabé, de Estevão, de João, de Maria, daqueles que receberam Paulo aqui, para nós. Só o tempo que é diferente. Mas nós estamos aqui em missão apostolar. Somos apóstolos. Aquele que é enviado para levar a mensagem. E o apóstolo tem que assumir, vestir a camisa no bom sentido e assumir toda a responsabilidade de viver, de praticar, de divulgar. Divulgar como Paulo fazia, né? Sem temer absolutamente nada. E buscar, levar, veja bem, levar algo para quem quer receber é ótimo, mas para quem não quer, não é bom. Eu faço um trabalho humilde, de tradução, procurando dizer às pessoas, olha, não é bem assim que disseram. Não é bem dessa forma que colocaram que é o correto. E eu pago um preço muito alto por isso. Os espíritos são meu suporte, eu diria. Os teólogos representam o meu desafio. Os ortodoxos, então, são os meus estimuladores. Porque eles me chamam de 666, né, que é a besta apocalíptica, me chama de... que diz que eu sou herético, estou querendo destruir a Bíblia, quando, na verdade, eu luto pela cristalinidade da mensagem de Jesus e de Moisés, que são mensagens de cunho moral. Emmanuel disse que os 10 mandamentos é o maior código moral do que todos os tempos que a humanidade recebeu. Não veio para judeu só. Veio para todo mundo. A gente ainda não vive a primeira. Quem é que não mata, não rouba, não adultera, não levanta falso? Bastava que o mundo seguisse os 10 mandamentos, muita coisa estaria consertada. Agora imagine que vem depois Jesus trazendo a boa nova, o que os hebreus chamam de Rabessorá, que é a notícia agradável, o grego chama de boa nova, que já também seria suficiente. Mas ele, paciente e misericordioso, ainda nos enviou a terceira. Deixou de ser o fanatismo, a ortodoxia, pela prática. O Espiritismo traz exatamente essa condição de mostrar que a gente tem que mostrar as obras. A diferença do Espiritismo é essa. Porque com a doutrina espírita, com a ciência, com o conhecimento que a gente tem, e com a racionalidade, nós nos tornamos, com certeza, livres. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque os ortodoxos, eles se prendem à ortodoxia, ficam só na religião e se esquecem da ciência. Se tornam fanáticos. Porque religião sem ciência é fanatismo. Vêm os cientistas, negam a religião e se prendem à ciência. Se tornam ateus. Então, religião sem ciência é fanatismo. Ciência sem religião é ateísmo. E Kardec nos dá a possibilidade de ter as duas coisas.
adicionada à filosofia e à moral de Jesus. Então precisamos de juntar as duas coisas, de fé raciocinada, de prática com lógica, com razão e com bom senso, como nos ensina Kardec, com simplicidade. Kardec teve uma coragem que eu não sei nem se eu tenho, porque apesar do desafio, tem coisas que eu ainda me reservo. Mas ele disse naquela época que a Bíblia não é mais a arca sagrada, que só uns poucos podem chegar lá e utilizar, e que ninguém pode tocar sob pena de ser fulminado. Ele deixou bem claro que aquele que tiver o conhecimento, a lógica a lógica, a razão e o bom senso, e o tempo nos dará essa condição. Então eu concito a todos a trabalharmos juntos, a analisarmos a geografia, vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, de ver isso em todas as etapas. Porque para cada local que a gente vai, tem um capítulo nessa obra. Então vocês vão ter toda a condição de tirar dúvida, de explorar sem nenhum problema. Se quiser, pode até andar com ele, e já vai vendo o local, e já vai, vamos dizer assim, me poupar até de algumas explicações a mais, e eu já entrar explicando, tirando dúvidas, porque todo mundo vai aproveitar. Com certeza, vocês representam assim, tiveram, vamos dizer, não é, Márcio? Um privilégio maior de já receber, a RW já está oferecendo a vocês essa condição de ter um acesso já direto à literatura, ao roteiro e à geografia espiritual. Portanto, aproveitemos para voltarmos com a bagagem cheia de informações e de conhecimento. Posso falar um pouco?